relativo de liberdade. Porque é o fato do outro respeitar que permitirá a você, por exemplo, passar quando o sinal estiver verde para você. Uhum. É porque ele parou que você pode passar. Se ele não tivesse parado, ele teria obstruído o cruzamento e você não poderia passar. Portanto, a lei, ao mesmo tempo que restringe, garante. Ora, isso precisa ser esclarecido, explicado e não só num parâmetro conceitual, mas fazendo da escola uma espécie de laboratório convivencial, uma espécie de laboratório ético, laboratório de convivência, de reflexão sobre a convivência mais justa possível. Para que as pessoas possam sair dali entendendo que fora da escola estão minimamente apetrechadas para viver com alguma civilidade. Agora, infelizmente, a escola que assumiu um papel super informativo, né, no sentido de entupir de repertório com vistas a sucessos institucionais de exames, entradas e faculdades, etc., etc., acabou abrindo mão desse papel formativo de preparar para viver, preparar para conviver, preparar para interagir. Então aí nós temos um problema. A família já vimos que, né, não é minha praia, trabalho o dia inteiro, não vou gastar a meia hora que eu tenho com meu filho à noite, que eu estou esgotado, e ele também, para brigar com ele. Então surge a ideia do pai camarada, do pai amigo, da mãe camarada, da mãe amiga, mas o camarada e o amigo não é o educador. O educador pressupõe a prerrogativa de entristecer, de dizer não. A educação, ela se dá com muito incentivo, mas também com muito obstáculo, com muito impedimento. Por quê? Porque a força vital, ela tira para tudo que é lado. Então, os tais limites precisam ser estabelecidos, definidos e interiorizados ao longo de uma vida em que a civilização tem que contar para a criança o que ela espera, o que ela vai tolerar. Quanto mais eficiente for esse trabalho civilizatório, menos mais tarde nós vamos ter gente sem noção. É verdade. Você percebe? Agora, quando ninguém faz, né, a família não é comigo, mas pô, eu já estou pagando lá a escola para os caras fazerem. Aí você vai olhar a escola, você tem um cenário de educação pública que não está inscrito na lógica do mercado, mas que tem problemas inerentes à educação pública sobre os quais podemos falar longamente, e você tem os 15% da escola privada que estão inscritos numa lógica de mercado onde o gestor da escola não pode se dar o luxo de perder uma matrícula por conta de uma bobagem comportamental. Portanto, se houver litígio, conflito entre o docente e o discente, o docente é refém. Sem falar que o discente contará com o apoio da família, que não só não educa, como também parece não tolerar que eduquem no seu lugar. E aí o que você assiste é a níveis de, num primeiro momento, de indisciplina, mas agora mais recentemente de violência mesmo, verbal e física, entre alunos e de alunos em relação a professores, que tornará a vida do professor invivível. Entende? Entenda o problema que nos toca enfrentar.
Por que razão alguém abraçaria a vida de professor? Vamos falar como todo mundo falaria. Uma pessoa trabalha por dinheiro, trabalha porque gosta do que faz, trabalha porque o seu trabalho lhe dá alguma visibilidade social, alguma notoriedade social, algum reconhecimento, legitimidade, prestígio, etc. Né? Então, você tem, no fundo, três categorias de argumentação. Econômica, eu diria existencial e social. Né? Simbólica, digamos assim. Né? Econômica, existencial e simbólica. A econômica, sabemos que não fecha a conta. Parar por aí, o Chico Anísio manteve a escolinha do professor Raimundo décadas, diariamente, terminando a escolinha, indicando o salário do professor, na sua genialidade absoluta, já há muito tempo, então não vale a pena insistir. No que diz respeito à questão existencial, o grande barato do professor está, eu diria, como, aliás, quase que em qualquer profissão, na busca de uma certa excelência. Para você gostar do que você faz, você precisa curtir a qualidade do que está fazendo, né? Atribuir a si mesmo uma nota alta, né? Ter orgulho daquilo que faz, né? Ter aquela certeza, puta, mandei bem, foi do caralho o que eu fiz, foi foda e tal, né? Às vezes você vê isso, sabe quando termina uma novela ou termina uma peça de teatro e o pessoal da equipe se confraterniza, né? Você percebe que existe ali um genuíno apreço pelo que cada um fez, né? Puta, mandamos bem pra caralho, né? E não causa repulsa da sociedade quando um ator, falando da novela da qual ele participa, ele diz, tá incrível, tá do caralho, tá foda. Ninguém acha que isso é desmedido, arrogante, nada disso. Entende-se não, é uma genuína avaliação que ele está fazendo do que ele mesmo desempenha. Ora, só que isso, né, você sabe, para jogar bem bola, precisa de um gramado mais ou menos, precisa de uma bola razoável, condições mínimas, e às vezes não é o caso. E quanto à questão do prestígio, da legitimidade, o desmoronamento é compatível com o resto. Existe uma espécie de convicção de que o professor, idealmente, ele é importante, mas isso é dito quase sempre numa sociedade outra. Não, o professor é muito importante, né? Aí você pega e fala, e como é no seu país? Lá não é muito lá importante. não, né? Lá não. Quando você desce do mundo das ideias para dentro da caverna, aí, puta, né? Mas aquela coisa, o ideal é todo mundo abraçando todo mundo e tal e coisa e tal. Sim, e com os seus filhos. Bom, com os meus filhos, um pouco diferente, entendeu? Porque eles já nasceram numa espécie de uma bolha, eles se sentem bem naquela bolha. Não é discriminação, não. É só uma questão de que sempre foi assim, entendeu? Etc. E acontece um pouco quando a gente fala do professor. Não, o professor é importantíssimo.
E como os que você conhece? Então, quando você desce para a realidade, há um desmoronamento do capital simbólico, né? Há um apequenamento brutal do capital simbólico, a ponto de, ainda hoje, né? Todo mundo acha professor muito foda, mas pouca gente quer ser professor, no fim das contas, né? Acha que é muito foda no mundo ideal, mas não Isso, no mundo ideal. concreto. Entendeu? E eu te digo mais. O cenário não é um cenário em que estamos revertendo uma condição negativa, mas é um cenário que estamos tornando cada vez mais agudo um problema. Por quê? Porque, olha, lá de quando eu terminei o ensino médio, 3 ou 4 da minha sala se tornaram acadêmicos. Eu tenho um colega que era filho do professor de física, que se tornou professor na Poli. Eu tenho um colega que se tornou professor na FAU, né, de arquitetura. Eu tenho uma terceira colega que é professora de Direito na PUC. E eu, veja, numa sala de 40, 10% são acadêmicos, são professores. Tá? Pois eu estranharia se essa incidência tivesse se mantido num colégio de elite hoje. Eu estranharia. Por quê? Porque nesses 40 anos que separam o começo da minha vida profissional para agora, as coisas não ficaram no mesmo lugar. Não é? Então, o cara vai falar, eu vou ser professor de matemática no ensino médio. Né? No mínimo vão dizer, você está ligado que o teto financeiro vai ser sempre baixo, você está ligado que, sei quê, e é possível que ainda tome uns pés de ouvido, porque, né? Do jeito que está. Você vai dar aula no ensino médio, os teus alunos são adultos, cara. São adultos, são jovens, são adultos e são empoderados para não aceitar nenhum tipo de reprimenda, advertência ou coisa desse tipo. Cobrança. Déjame ver se eu compreendi, como dizia o personagem Gardelon do Jô Soares. Né? Déjame ver se eu compreendi. Que o cara fazia uma proposta completamente desvantajosa para ele, né? Deixa-me ver se eu compreendi. São 50, eu vou lutar contra os 50? É isso? Então, os argumentos contra são muito relevantes e tudo isso precisa ser compensado com uma espécie de convicção sobre a própria vida cada vez mais rara. Uhum. Por quê? Porque a sociedade nos bombardeia o tempo inteiro, dando a definição do que é uma vida de sucesso. Sim, tu vai estudar, tu vai seguir uma carreira, né? tu vai se formar. O que é uma pessoa de sucesso? Por detrás de tudo que é dito, é um sucesso econômico e social simbólico. Quer dizer, se você preferir trocar em miúdos, rico e famoso, se você quiser. Então, se você sair na rua, eu não vou dizer que é o seu caso, não, porque para não te constranger, mas qualquer pessoa rica e famosa, né? Aí você pega e fala, o que você acha da vida de fulano de tal? O que eu vou falar? O cara é puta rico, ficou rico e é famoso, celebridade, reconhecido por onde passa. Esse sujeito teve uma vida bem-sucedida. Verdade. Não é isso? Então, mas você tem o direito de levantar a mão e dizer, peraí, os valores da vida não se esgotam nisso. Afinal de contas, tomemos o caso do sucesso econômico. Conhecemos um monte de gente muito bem fornida patrimonialmente que decidiu parar de viver. Verdade. Tomemos o caso das celebridades.
Conhecemos muita gente muito, tipo, notoriedade mundial. Aham. E que decidiram parar de viver, seja de uma vez, seja devagar. E geralmente terminaria nos 27 anos. Né? É sempre muito ruim dar nomes, mas é sempre muito bom didaticamente, mas deixamos para lá. De qualquer maneira, cada um saberá encontrar seus exemplos. Uhum. Isso significa que os tais 2 critérios da vida bem-sucedida não garantem uma vida boa. A sociedade pode até aplaudir, mas no reservado, no íntimo, né? Pergunte a Robin Williams o que ele tem a dizer sobre isso de ser rico e famoso. Então, as respostas para a vida têm que estar numa camada, digamos, menos epidérmica, menos visível, tá certo? E quem sabe se não passa por viver uma vida alinhada a elementos de essência, né? A elementos genuinamente seus. Né? E isso, perceba, independe um pouco do quanto a sociedade vai pagar pelo que você for fazer. Né? Mas, quando não foram poucos a dizer, cada um do seu jeito, torna-te quem tu és, né? Me lembro, professor Teófilo Otoni. Você ainda não se inscreveu, deu o like e ativou o sininho? Você tá louco?